Olá, está começando o ADVBcast, o podcast da ADVB-RS que vai trazer muitos insights e temas do mercado de vendas e marketing. Se inscreva e não perca nenhum episódio. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da ADVB-RS e hoje nós temos a satisfação de contar com a presença do Fernando Silveira. O Fernando é presidente, da ARP, que dispensa apresentações, e sócio líder da Integrada Comunicação Total. Fernando, boa tarde e muito obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer poder estar conversando sobre o mercado, sobre as coisas do mercado, em especial com a ADVB Rio Grande do Sul. Fernando, antes da gente falar um pouquinho do mercado, eu queria ouvir um pouco sobre a experiência. Nós, recentemente, aqui na ADVB, terminamos todo o processo do júri técnico do top de marketing da ADVB, e você, gentilmente, já há um bom tempo, participa como um dos jurados. Nos fala um pouquinho aí do Fernando jurado. Como é que você lida com esses cases? Como é que você os analisa? O que você busca quando você está ali apreciando os casos apresentados? Bom, acho que o primeiro ponto, assim, e que é um cumprimento ao ADVB, é o compromisso que o jurado tem de ser isento, nos termos em que se assina para ser um jurado, ser isento, para que, impedido de algum voto, comunique-se, enfim, que consiga manter os cases de uma forma bem reservada. Então, acho que esse é um ponto bem importante. Por outro lado, assim, quando a gente, pela minha área, pela minha formação, a gente sempre é avaliado, Então, quando a gente vira avaliador, tem uma série de situações interessantes. A gente sempre, quando olha o case, quando eu leio os cases, eu fiquei pensando, puxa, como é que os caras chegaram até aqui? O que eles passaram para chegar até aqui e como deve ter sido complexo, o quanto deve ter sido complexo do ponto de vista financeiro, do ponto de vista criativo, estratégico e tal. E por ser um cara de agência de propaganda, eu olho também para ver se naquele projeto teve o dedo da agência ou não teve o dedo da agência, se foi um trabalho da área de marketing, se da área de comercial da marca, da empresa. Então acho que esses pontos assim são bem interessantes. Peguei cases bacanas assim na primeira etapa, depois também naquela avaliação com defesa, cases interessantes assim. Acho que eu te confesso que teve um deles que eu desconhecia a história. Eu tinha convivi com o case, mas eu desconhecia a história. E ao conhecer a história, conhecer o outro lado, de quem fez, eu fiquei bem impressionado, assim, fiquei bem impressionado e bem satisfeito em ver que o Rio Grande do Sul tem algumas soluções que a gente às vezes não percebe, ficam no dia a dia, que a gente sequer sabe que é daqui. Por vezes, até pensa que é uma empresa de fora que está instalando alguma coisa aqui. E não, são profissionais aqui, pessoas daqui, pessoas do interior do estado, que é outro ponto que a gente trabalha na ARP, a DVB também trabalha isso muito bem, quando a gente tem as entidades sediadas em Porto Alegre, a gente tem o costume de ficar muito preso à região metropolitana, e, puxa, o Rio Grande do Sul tem muitas regiões e regiões com soluções incríveis que, por vezes, a gente não percebe, e eu acho que as premiações servem também para isso. Fernando, super obrigado aí pela participação, como sempre. Você enfatizou, falou um pouquinho do mercado gaúcho, Uhum. Você com a agência e também, representando, liderando a ARP. Você identifica alguma característica mais específica do mercado de marketing, vendas, propaganda gaúcho em relação aos outros estados? Você consegue identificar alguma peculiaridade nossa, seja no contratante, seja no executor? O que você vê que a gente tem alguma diferença e se existe, que diferença seria essa? Bom, eu vejo várias, assim, e aí eu vou falar um pouquinho. Eu sou diretor da Federação Nacional das Agências de Propaganda também, como se não bastasse, tem que arrumar alguma outra coisa para fazer. E o que eu comparando com os outros mercados, acho que tem alguns pontos, assim. Primeiro, a gente procura ser mais criativo, a gente procura ser mais criativo e mais autêntico. A gente
eu tenho a impressão que a gente copia menos. Eu não sei se isso é bom ou ruim, tá? Vou me isentar disso, mas eu acho que a gente copia menos do que outros lugares. Isso é um ponto. A gente faz mais com menos. A gente cuida muito do orçamento. Acho que o gaúcho, por característica, ele tem um olhar muito voltado ao custo. Isso também, independente de pensar se isso é bom ou ruim, eu acho que é algo interessante. Não é à toa que a gente vê muito gaúcho indo para fora do estado e vencendo na nossa área, seja como executivo de vendas, seja como publicitário, como jornalista, vencendo fora do estado. E outro ponto que eu acho interessante, assim, e que a gente faz menos, a gente conta pouco as nossas histórias. No nosso hino a gente fala das façanhas, né? Sirvam nossas façanhas. A gente fala pouco sobre as façanhas, né? A gente se prende a poucas façanhas, a gente tem várias, mas a gente se prende em algumas delas e fica martelando nelas, a gente não conta as outras, né? Assim, a gente olha hoje olhando Gramado e Canela, né? Puxa, é um destino incrível, o Brasil inteiro, fora do Brasil, as pessoas têm vindo de outros países para cá para viver essa experiência. A gente tem várias atrações por lá, e eu temo que os gaúchos não conheçam como deveriam conhecer. Isso é um ponto. A gente trazendo para Porto Alegre. Porto Alegre tem atrações incríveis, a Orla é um negócio perto da sede da DVB, né? E a gente percebe pouco, as pessoas vão, o porto-alegrense vai pouco. A gente é um estado relativamente não é sei lá, o quinto, sexto estado, talvez, né, em população. Tem 2 grandes times, né? O meu disputando a Libertadores, né? e tem outro time disputando, indo bem no Brasileiro, né? Fazendo jus, com 2 estádios incríveis, né? E a gente disputa entre nós quem é o melhor, se é maior, se tem um problema. A gente se diminui, com isso eu quero dizer assim, a gente se diminui muito em relação aos outros estados. Os outros estados fazem um movimento menor. Quando eu falo dos estados, estou falando, eu vou descartar São Paulo, tá? Vou tirar fora. Mas Minas, Espírito Santo, Pernambuco, eles dão um valor muito grande para coisa, porque eles fazem, e está certo fazerem isso, né? E a gente poderia seguir essa linha. A gente tinha que valorizar mais o que a gente faz. Acho que você trouxe um bom ponto, né? Sabe que eu estava ontem, né, também aqui nós 2 gaúchos, né? E é um momento, falando aqui, você brincou com o futebol, mas é verdade, né? É um momento em que, por exemplo, os 2 times estão bem, né? Estão bem, ou seja, e na verdade, muitas vezes fica se buscando de um lado ou de outro uma tentativa Eu vou até correr um risco, assim, mas esses dias eu comentei sobre uma situação que aconteceu com o Grêmio. Na minha concepção, os presidentes dos 2 clubes deveriam conversar mais e deveriam tomar alguma atitude quando se sentem lesados e não deixar com que a brincadeira prejudique os clubes, o desempenho dos clubes. Então, quando um mesmo erro acontece com os 2 times e que a gente tem a sensação de que foi deliberado e a gente tem que brigar por isso, mas precisamos brigar juntos, entende? Discutir juntos. Somos nós e eles. E a gente acaba particionando isso, nós contra nós, e ainda esse nós contra todos os outros. A gente fica muito pequeno. Os outros estados pensam diferente. São Paulo pensa de uma... assim, é incrível. Eu acho que São Paulo é um modelo para a gente... Assim, não vou falar de futebol, porque acho que também tem lá suas rivalidades, mas... como o paulista gosta de trabalhar com as empresas deles e eles sentem que se eles têm um parceiro que tá conquistando, que está ganhando, que está faturando, eles ficam satisfeitos por ter esse parceiro. Aqui, às vezes, vou pegar um parceiro de fora, olhou no teu mercado, percebeu o teu mercado aqui dentro do Rio Grande do Sul tu consegue resolver, aí eu vou dizer assim, é algo que me incomoda como agência, mas me incomoda como alguém que atua no mercado, no nosso mercado, assim, que milita no nosso mercado, né?
Eu não gosto de ver grandes marcas daqui tendo agências de propaganda de fora. Acho que é desnecessário. Acho que a gente tem agências incríveis aqui, assim, várias agências com unidades fora daqui, né, e que poderiam tranquilamente atender esses clientes aqui. Então, poxa, seria tão bacana se esses CEOs e CMOs olhassem para esse mercado, ia melhorar para a ARP, para a DVB, para a Brad, para a Namid, enfim, para todos nós, né? Eu acho que esse é um ponto assim importante. A gente tem que valorizar, a gente precisa valorizar os colegas e precisa entender que quando todo o mercado vai bem, quando os executivos estão bem, quando o colchão do nosso mercado eleva, todos vão em conjunto, né? Não é só o que está em destaque, não é só o que está em voga, mas a gente precisa se desprender de alguns conceitos delimitadores. Fernando, você falou dos CEOs, CMOs, aproveitando que você já está na estrada aí há um bom tempo também, como é que você está vendo o mercado nesse momento, né? Nesse momento que nós estamos agora aí completando alguns anos pós-pandemia, né? Algumas questões na economia, né? Com uma razoável turbulência nacional e fora também. Uhum. Como é que tá como é que você vê esse arranjo? Como é que está essa relação entre as agências, anunciantes, né? O executivo, o publicitário, o interno, o externo, que tinham uma configuração e que tem tido nos últimos anos as bases um pouco chacoalhadas. Como é que você está vendo isso tudo e o que você puder nos ajudar aqui? Como é que você está vendo o futuro disso? Eu acho assim, eu converso muito dentro da minha agência. Assim, a gente tem alguns caminhos, né? A gente olha para o presente e para o passado, né? Para poder entender o que a gente está fazendo e aproveitar e potencializar o que a gente tem. A pior coisa do mundo é quando a gente se preocupa em olhar o futuro, só o futuro, e daí esquece o que a gente tem que fazer, e tão angustiado que a gente fica com o que está por vir, a gente acaba não rodando o que tem que rodar. Isso é um ponto. A gente, por vezes, quando sai do Sound Summit, que é incrível, né? Sai tipo assim, meu Deus do céu, o que vai acontecer com isso tudo? E aí tu te preocupa em buscar alguma alternativa. Um momentinho, a gente precisa ter lá a área que desenvolve, que enxerga o futuro, mas a gente precisa dar atenção para o que tem que ser feito. E quando eu acho assim que, independente da economia, né, independente de a gente olhar a nossa queda do PIB, a desvalorização da moeda, ou qualquer coisa que seja, inflação, qualquer coisa, independente disso, a gente tem que entender que existe um mercado e tem muita gente para consumir dentro do país, né? Tem muito negócio para se fazer dentro do país. Mesmo que a gente venha a ficar com uma moeda mais fraca, por exemplo. Mas a gente tem um mercado, a gente tem condições, a gente já viveu situações muito piores. Eu sempre brinco eu sempre conto uma história. Eu morei no interior e uma vez eu estava sei lá, com 10, 11 anos, talvez eu cometa um erro histórico aqui de data, mas e de repente começaram a chegar os pais dos meus amigos numa rua, lá né, em Santa Rosa, 500 e tantos quilômetros daqui, né? Começaram a chegar os pais dos meus amigos, o pai do dono da revenda Volkswagen, o pai do dono da transportadora. Naquela época a Luft não era tão grande como é hoje, mas o seu Mário Luft era meu vizinho. Então foi lá o Luciano, entrou com o pai dele, o José Luiz entrou com o pai dele, e os meus amigos começaram a sumir, e de repente entrou meu pai desesperado na garagem e gritou para eu entrar em casa, porque eles iam botar no rádio e ver o que ia acontecer, porque tinha o plano Funaro. Poxa, o Brasil parava por um plano. Experimenta hoje um ministro da economia, um presidente que vai lançar. Ninguém para. A gente atropela o governo e vai e toca a vida. Então, a gente vive assim. O país cresceu e está maduro dessa forma. A gente atropela decisões de governo. Os governos às vezes atrapalham, às vezes ajudam, mas a gente tem autonomia para fazer as coisas. Acho que as nossas indústrias, nosso comércio, nossos serviços já conseguem se promover economicamente de uma maneira mais efetiva do que era isso. Eu estou falando, sei lá, nos 80, né? Enfim, sem revelar muito idade, mas é por aí.
eu acho que assim, a gente, estando bem economicamente, é óbvio que fica bom para o mercado. Fica bom para o mercado de comunicação, fica melhor para o marketing, fica mais fácil. Eu acho que com a tecnologia, com o reequilíbrio das coisas, a gente viveu um momento em que o digital parecia ser a única solução, né? Foi lá, abocanhou um caminho que era dos meios então tradicionais, e aí parecia que ia ser a única solução, e hoje a gente já passou essa pororoca aí, hoje a gente já entendeu que precisa ter ideia, precisa ter plano, precisa estar organizado, precisa comunicar, precisa investir, e essa foi a grande mudança dos publicitários, né? Eles aprenderam a fazer contas, né? Aprendemos a fazer contas. Eu fico muito tranquilo porque eu fui fazer gestão empresarial lá atrás, e gestão de projetos para poder entender e fazer conta. Mas o publicitário hoje faz conta e não espera só de uma chamada ou de um design legal a grande solução. Esse é o grande ponto, né? Passou a planejar, passou a entrar na vida do cliente, tentando fugir da linha de custos lá da planilha dele e entrar na linha de investimentos, né? E isso dá uma perspectiva completamente diferente. E eu acho que quem está fazendo isso, as agências, os veículos, as plataformas que estão fazendo isso, tem só a ganhar daqui para frente. Está mais fácil conseguir entender os resultados. E não é que esteja mais fácil ser criativo, mas as ideias passaram a ter um valor bem interessante mesmo, completamente diferente do que era, mas muito interessante. Fernando, CMO, qual é o papel que você tem visto de hoje em dia? Que configuração que você tem mais visto? Quais as características que você identifica como aqueles que estão mais antenados com o que está acontecendo? Que papel que você vê para eles hoje e vê ali na frente? Acho que tem diferenças de estruturas, né? Tem o CMO que está numa estrutura robusta, em que ele consegue ser realmente um chief, né? Consegue ser um cara que lidera, e aí ter gerentes ou lideranças abaixo dele diferentes, sim, vai ter alguém voltado para performance, vai ter alguém voltado para um olhar mais próximo de vendas, de desenvolvimento e tal. Então, depende do tamanho deles. Mas uma característica que a gente percebe são os caras que estão tendo maior espaço. Parou de ficar no achismo. Né? Não existe mais achismo. Assim. O cara que diz não existe. Eu me criei no mercado, eu entrei em publicidade numa agência em 1992. Né? E era uma ideia e o cara não gostei. Mas o não gostei era baseado em quê? Né? Hoje não existe, sinceramente, assim, eu não ouço mais não gostei do cliente. Eu ouço argumentos sobre aperfeiçoamento que a gente está fazendo. Né? E aí vem um aspecto legal, assim, as áreas de marketing, os CMOs, têm exigido dos seus times e dele mesmo uma entrega de briefing, seja para quem for, para a agência, para o parceiro que for do negócio dele, muito mais qualificado. Um olhar muito mais atento ao negócio dele. Ele já percebeu que precisa abrir mais. Antes era um mistério, né? Não, olha só, eu preciso vender para um público tal. E não se questionava muito isso. Os parceiros pegavam lá e iam fazer suas disciplinas. Agora não, ele precisa dar uma explicação mais profunda, ele precisa ter mais vivência, ele precisa ter mais conhecimento. Não cabe mais o meu sobrinho ser o cara do marketing, não cabe mais. Precisa ser composto por profissionais, e profissionais não cabe mais o cara ter entrado na empresa e daí ser deslocado para o marketing porque não tem onde encaixar ele. Tá? O filho do sócio, não cabe mais. É uma disciplina séria. Para quem leva a sério, é uma disciplina séria que faz a diferença. O investimento hoje em comunicação, se olhar nos negócios, ele é pequeno, mas totalmente decisivo no negócio das empresas, das marcas. Então, investir num CMO realmente eficiente, antenado, vai fazer toda a diferença para todas as marcas. Fernando, se encaminhando aqui um pouquinho para o final, e o usuário, né? A ponta final dessa cadeia, você está dentre aqueles que identifica que realmente há uma mudança substancial no perfil do usuário, ou
não é tanto assim, o usuário em essência continua o mesmo, pensando em diferenças ou semelhanças, o que mudou efetivamente, o que continua como era há uma década, por exemplo? Foi interessante vir assim, porque eu conversei sobre isso ontem, né, e com um cliente, e ele estava nesse dilema, assim, quem é o meu, com quem eu vou falar, né? Com quem compra, com quem usa, com quem é que decide esse negócio. Eu acho que a gente sempre fala aqui dentro da agência cliente do cliente, né? O que nos interessa é o cliente do cliente. Eu acho assim que as pessoas seguem tendo coração e tendo razão. Elas têm o racional e o emocional, e isso não vai mudar. Tenho dúvida se alguém vai comprar uma Kombi elétrica porque a Elis Regina apareceu no vídeo. Mas eu sei que muitos corações bateram diferente e passaram a olhar a Volkswagen com outros olhos depois daquele comercial. Eu particularmente adorei porque é uma música do Belchior, e o Belchior estava contemplado numa camiseta lá que passava no meio do vídeo, né? Mas assim, então para mim emocionou, e falo por mim, assim, eu passei a olhar a Volkswagen diferente. Para mim não é mais uma marca tão dura como parece, carros fortes. Não, tem sentimento nisso. Eu acho que as pessoas farão suas buscas por consumo, por algumas coisas de consumo, de um jeito muito mais prático, assim. Não é preço, é praticidade, né? O que resolve, o que não resolve. E tem outras coisas que seguem naquele campo do preciso ser impulsionado a fazer, preciso ser motivado a fazer. Se isso significa merchandising, se isso significa estar vestindo o jogador, o artista, enfim, seja lá de que forma for, eu preciso ver nele para querer estar igual, ou preciso entender alguma coisa diferente para fazer aquisição. Falei isso, deu uma trovoada bonita, né? Aqui também, ó. Aqui também. É uma tempestade de ideias. Mas assim, eu acho que no final das contas, as pessoas estão lidando melhor com esse negócio do o que eu preciso e como eu me emociono para chegar nisso, e o que isso vai resolver. Não vou falar de jornada, né? A jornada, a trilha, não é isso. Lá no final tem um impulso. E se assim não fosse, a gente não ia ver tantos vídeos no Instagram ou em outras plataformas dizendo clica aqui, no desespero para te fazer clicar. E nem estou colocando algoritmo na jogada, assim, para dizer que se eu falo perto do meu telefone uma marca, vai aparecer essa marca várias vezes no telefone. Não é isso. No mundo do jeito que ele está, eu passei a ser ainda mais fiel às marcas que eu gosto. Mas eu tenho mais de 50 anos. O meu pai tem 82 anos, entra muito mais no Facebook do que eu, mas nunca comprou nada online. Então, talvez no Facebook dele eu tenha que impulsionar ele para uma venda lá na loja física que ele vai, e não uma venda online. E eu que faço as compras, os meus filhos que são mais adeptos da compra online, não fazem compras, não compram tudo que eles enxergam porque dizem que é melhor pesquisar e tocar, melhor ver as coisas. Então, estou pegando 3 gerações, uma que é impactada pelo digital, mas não compra dentro do digital, uma que compra no digital, mas que gosta de enxergar fora, e outra que vê no digital, mas quer tocar nas coisas para saber se é aquilo mesmo que depois vá fazer a compra digital. Então, o consumidor vai ser sempre um motivo de a gente estudar, reestudar, reentender, porque ele vai mudar e vai mudar muito rápido. Eu gosto muito do que o Dado Schneider diz, do que ele fala. É uma mutação constante, né? E a gente vai ter que estar antenado nisso. Fernando, para encerrar, pegando essa geração mais nova, se você imagina agora um aluno, uma aluna, alguém que está se preparando para entrar no mercado de trabalho, pensando que quer trabalhar numa agência, que quer sócio de uma agência, quer montar uma agência, ou quer no futuro ser um CMO, quer trabalhar com marketing, com vendas. Qual o principal comentário que você faria para ele? Qual a principal dica, vamos chamar assim, que você daria para ele com a sua experiência até aqui? Se ele está entrando numa universidade, escolhendo uma universidade, eu diria faça 2.
faça economia e publicidade, faça administração e jornalismo, faça uma engenharia, faça alguma coisa relacionada à tecnologia e faça humanas exatas. Por tudo isso que a gente falou sobre emoção e razão. Faça humanas exatas. Não, assim, um dos erros que a gente tem cometido na profissão e que não vai caber mais é aquilo que eu sou afeito, né? Eu tenho um estilo de alguma coisa. Não fecha mais. Estilos isolam demais. A gente precisa ter o estilo da gente nas horas vagas. Tenha. Tu és advogado, né, Rafael? Tá cheio de advogado, eu ando de moto, tá cheio de advogado andando de Harley, né? Completamente diferente de quando ele vai no foro, né? Com jaqueta de couro. Então, assim, ele é diferente, ele não é nem uma coisa nem outra, ele é a soma disso tudo. E no mundo do jeito que está, eu acho que a gente fazer só PP, só jornalismo, só economia, só direito, a gente vai ficar pequeno demais, profissionalmente. Então, se tiver condições econômicas, se tiver, e mesmo que tenha terminado uma, faça outra. Faça outra. Não faz uma pós-graduação dentro da mesma área. Inventa outra história. Vai para outro caminho. Força a cabeça a pensar diferente. Eu acho que esse é o caminho. E também um ponto importante, assim, vejo muitos caras geniais ligados ao marketing que não têm formação em comunicação. E vejo muita gente de comunicação atuando em áreas como vendas ou outras áreas que pareciam meio inapropriadas há pouco tempo. Então a gente está misturando as coisas, está fazendo coisas distintas. Assim. Fernando, muito obrigado. Prazer sempre conversar com você e contar com você aí nas nossas ativas da DVB, sempre você e especialmente agora a ARP, né, uma parceira sempre grande nossa. Muito obrigado, Fernando. Eu que agradeço, estou sempre à disposição para o que precisarem. Vou estar no top de marketing, com certeza. Na festa, que é uma das festas mais bacanas que tem do nosso mercado. Nos encontramos lá.